Com o Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Presidente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vou começar por uma questão recente. O senhor lançou esta quinta-feira o Plano Integrado dos Municípios. Acredita que este plano, financiado com recursos do Fundo Soberano, mais de 2 mil milhões de dólares, vai mudar o atual cenário e dificuldades nos municípios? Eu acredito que sim. Ontem dizia que, se for bem gerido, vai resolver muitos problemas. Portanto, vai cobrir a totalidade dos municípios do país, o que significa dizer que é um plano nacional, portanto, de cobertura nacional. São 164 municípios. Não estaremos em presença de um investimento sem retorno, na medida em que o Fundo Soberano, quando foi criado, foi exatamente para investimentos que depois pudessem trazer alguma mais-valia para a economia angolana? Bom, não sei o que considera de retorno, mas eu acho que o retorno político é bastante grande, uma vez que vai resolver muitos problemas sociais das populações. O fundo vai ser utilizado para a construção de escolas, de hospitais, de postos médicos, de centros de abastecimento de água, de energia, das vias de comunicação, sobretudo as secundárias e as terciárias. Portanto, eu acho que não há ganho maior do que isso, se nós conseguirmos efetivamente alcançar o objetivo para o qual este plano foi criado. Há quem diga que isso é, na verdade, uma declaração do fim do Fundo Soberano. Porque uma vez que este investimento que será feito a nível dos municípios, em princípio não há nenhum retorno do ponto de vista económico. Há ganhos políticos sim, mas não há. Não é nenhuma declaração de fim do Fundo Soberano, na medida em que nós não estamos a retirar a totalidade dos recursos que o Fundo Soberano tem. Portanto, o Fundo Soberano não acaba, vai se manter. E grande parte dos países no mundo, os que têm fundos soberanos, não fundearam valores tão altos quanto a Angola fez. Portanto, a gente pode muito bem ter um fundo soberano com muito menos do que 5 mil milhões de dólares. As instituições existentes atualmente, elas é que têm que funcionar e controlar, digamos, a sua eficácia, a sua execução, evitar que haja desvios, para garantirmos o êxito do plano. Há um ano das eleições autárquicas, a oposição diz que o lançamento deste plano integrado dos municípios tem fins eleitorais. É verdade, Sr. Presidente? Bom, as oposições de todo o mundo, regra geral, não se sentem satisfeitas quando quem está no poder procura resolver os problemas. Portanto, o ideal seria que nós ficássemos de braços cruzados. Isso dava-lhes um jeito nas próximas eleições, quer sejam autárquicas, quer sejam as eleições gerais. Portanto, quando veem que isto pode ser uma solução para muitos dos problemas que estão pendentes, obviamente que nenhuma oposição gosta. A oposição desconfia que o governo não está preparado para as eleições autárquicas e apontam o atraso da discussão nas leis da Assembleia Nacional como um sinal de falta de vontade política. Quem teve a iniciativa de anunciar a realização de eleições autárquicas fui eu, não foi a oposição. Portanto, não sei quem é que não está com vontade de que o processo vá avante. O Executivo já cumpriu a sua parte. Portanto, o pacote legislativo está na Assembleia. Então, esta acusação não me parece ser justa. Se não houvesse vontade, esta fase ainda estaríamos, se calhar, a redigir os projetos de lei deste mesmo pacote. O Sr. Presidente fala exatamente nos ganhos políticos e eu, na verdade, eu vou rebater um bocadinho esta questão que coloca o colega Luís Caetano, na medida em que a leitura que se tem em função daquilo que se ouviu do Sr. Presidente é que este investimento, este plano que foi criado, tendo como base o Fundo Soberano, acaba por ser, no fundo, uma fuga para frente relativamente aos objetivos políticos que se pretende alcançar, não? Não. É que se houvesse outra fonte de financiamento, nós não teríamos recorrido ao Fundo Soberano.
Fizemos-lo porque, como sabem, o país atingiu um nível de endividamento público bastante alto e, portanto, não estamos dispostos a ultrapassar a linha vermelha, como se diz. Esses recursos são nossos, já são nossos, são do Estado angolano, daí o termos feito mão aos mesmos. Qualquer partido que está no poder deve se preocupar em resolver os problemas do povo, os problemas sociais, sobretudo. E nós não estamos a fazer outra coisa senão isso. Estamos a procurar resolver os tais problemas que podem ser resolvidos recorrendo a diversas fontes de financiamento. Esta é a melhor que nós encontramos. Sr. Presidente, desde que tomou posse em 2017, o Governo iniciou um conjunto de reformas económicas para poder reanimar a economia, nomeadamente criar empregos e combater a fome e a pobreza. A questão é que as pessoas estão com alguma pressa. Quando é que estas reformas começam a ter, de facto, um impacto na vida das populações, Sr. Presidente? Costuma-se dizer que Roma e Pavia não foram feitas num dia. Portanto, isto vai acontecer e devo mesmo dizer que, no fundo, já começa a acontecer e a sociedade, portanto, está aqui para acompanhar. Aliás, todas as medidas que a gente tem vindo a tomar neste período, a sociedade está a acompanhar. E está a ver que, em muitos aspectos, há de facto melhorias. Os problemas não estão ainda resolvidos, todos resolvidos, daí a necessidade da gente continuar a trabalhar. Sr. Presidente, não receia que o crescimento lento da economia trava algum entusiasmo da população, cria algum sentimento de desilusão e de desmobilização mesmo nas pessoas que apoiam o seu governo? Eu penso que o crescimento não está lento. O crescimento está a seguir o ritmo, digamos, de acordo com a conjuntura, não só do país, como a conjuntura internacional. Querer correr, corremos o risco de tropeçar e não chegar à meta. Portanto, a meu ver, este ritmo não está lento. É o normal. Pois é, e acredita então que está no caminho certo em função dos resultados e não sente a pressão. Com certeza que o Sr. Presidente tem estado a acompanhar, tem estado muito presente a nível das redes sociais. Acredito que tem acompanhado as críticas que são feitas ao seu executivo, ao seu governo. Elas não de modo algum mexem com a sua sensibilidade? Não, todos nós temos noção de que o ser humano é um interno insatisfeito. Se você dá 2, quer 4, se der 4, quer 6 e por aí fora. E, portanto, isto é uma característica que é universal, não se passa só com os angolanos. Portanto, puxarem por nós, quererem mais soluções dos problemas que existem, é um direito que cabe aos cidadãos. Portanto, nós consideramos isso como algo de absolutamente normal. E é bom que aconteça. Uma das críticas que é feita é de que o presidente João Lourenço encontrou o país armadilhado. Foi essa a percepção que teve quando cá chegou? Bom, isto é a opinião de algumas pessoas. E qual é a opinião do Sr. Presidente? Olha, há dias alguém, brincando um bocado, há dias alguém dizia que eu era o sapador. Eu disse, mas o sapador por quê? Sim, porque estás a desminar. Aí a tal armadilha. Esta é a opinião de algumas pessoas, eu não defendo isso. Mas encontrou ou não o país armadilhado? Não, eu encontrei dificuldades. Não há país nenhum onde não existam dificuldades. Maiores ou menores, há dificuldades que é preciso superar e é o que nós estamos a tentar fazer. Estas dificuldades que encontrou agravaram-se sobretudo quando decidiu fazer um combate cerrado à corrupção? Não, eu acho que antes pelo contrário. Se nós não tivéssemos iniciado esse combate à corrupção, com certeza que as dificuldades seriam maiores. Este combate, esta iniciativa, sobretudo aquilo que tem sido o engajamento executivo
tem havido alguma brandura relativamente à abordagem desta questão da corrupção, do combate à corrupção? Eu acho que é precisamente o contrário. Eu podia dar alguns exemplos. Pode, por favor. Por exemplo, a questão coloca-se muito, coloca-se um maior acento tónico relativamente à corrupção relacionada com os políticos. Mas há indicadores que são tornados públicos, quer a nível nacional como internacional. Agora, em Espanha, há um processo envolvendo altas patentes da Polícia Nacional. Houve, inclusivamente, uma outra situação relativamente a um especialista belga que denuncia também esquemas de corrupção ligados aos diamantes. E é uma série de casos que são, agora bem recentemente, um comissário da Polícia Nacional denunciou a existência de 4.500 trabalhadores fantasmas, mas não vemos o Sr. Presidente tão reativo quanto quando a questão tem que ver com os políticos. Bom, e o Noco Nogueira acha que para cada um desses casos o Presidente devia vir a público e falar deles. Eu acho que não. O Presidente traça, digamos, o rumo a seguir e as instituições devem funcionar. Assim é que deve ser. Eu não posso vir a público comentar cada um desses casos. Não vou falar do caso este último que citou, um a um, este e outros. Isso não acontece em nenhuma parte do mundo. Mas o Sr. Presidente foi bastante reativo. Aliás, foi bastante rápido a reagir relativamente às críticas que se fizeram ao modo como se queria implementar o IVA em Angola, por exemplo. Não, até não. Da mesma forma que o senhor tem o direito de dizer que não gosta de alguma coisa, eu também sou um ser humano, tenho o mesmo direito. E até dei a possibilidade de alguns cidadãos virem a público dizer, olha, Sr. Presidente, não gostamos do que o senhor disse. E isso é bom, é democracia. Só significa que, afinal de contas, existe em Angola realmente a liberdade de expressão. Sr. Presidente, os empresários dizem que podem participar mais no esforço de recuperação económica, mas, por outro lado, queixam-se da falta de financiamentos, em muitos casos até alguns entraves burocráticos. É possível, a curto prazo, atender essas preocupações e mudar-se o quadro? Bom, nós anunciamos há relativamente pouco tempo, creio que não faz 2 meses, uma linha de financiamento de um banco alemão, num valor respeitável, tanto 1 mil milhão de dólares, que será repassado para o setor empresarial privado. Portanto, não entendemos que esta queixa de falta de atenção por parte do Executivo para com o empresariado nacional persista. Nós estamos preocupados. A banca local, por si só, não tem essa capacidade e nós estamos a dar essa capacidade da banca comercial poder financiar os empresários. Então é bom que se organizem e procurem beneficiar desta linha de financiamento que o Executivo conseguiu junto de um banco alemão. Sr. Presidente, eles também reclamam da falta de luz e água. Ainda vive-se essa situação em muitas partes do país e isto tem freado até o investimento. Estas questões podem ser resolvidas no horizonte do Executivo? Essas questões podem e estão sendo resolvidas paulatinamente. Até há uns tempos atrás, a energia que se consumia no Ambo, no Bié, ainda era energia de centrais térmicas. Neste momento não. Tanto o Ambo e o Bié já estão a receber energia da barragem hidroelétrica de Lauca. Nós acabamos de anunciar no Lubango que vamos fazer a ligação através de uma linha de transmissão Gov-Matala para essa mesma energia de Lauca chegar também à província da Huila. Portanto, vai havendo cada vez maior disponibilidade de energia
a preços mais baixos. Portanto, a energia hidroelétrica é, sem sombra de dúvidas, mais barata, mais fiável do que a energia produzida por centrais térmicas. Pois é. Sr. Presidente, sobretudo nesse capítulo da economia, eu trago aqui uma questão que a redação do Novo Jornal é que pediu-me expressamente que colocasse. Que algumas vezes o Sr. Presidente anunciou que o Estado tinha cedido terrenos, infraestruturas, hotéis, etc., que não tendo dinamizado a atividade e não tendo retribuído o Estado na ótica financeira e tributária, teriam de ser devolvidos, portanto, ao Estado. Há o caso flagrante, por exemplo, do investimento de vários milhões de dólares feito para a empresa FADEPA, a nível do setor das pescas. A questão que se coloca é se estes milhões, os barcos que se encontram parados, sem qualquer atividade, quando é que o Sr. Presidente pretende colocar fim a isto, por exemplo? Eu preferia que falasse, já que está a falar de dinheiros públicos que beneficiaram particulares, que falasse de casos de valores mais altos, não desses pequenos beneficiários do Fundo das Pescas. É um caso, sim senhora, que é preciso resolver. Tanto dinheiros públicos, são dinheiros públicos, que sejam grandes ou pequenos, mas nós, de momento, estamos a atacar sobretudo os grandes valores, e isso são casos que estão na Procuradoria-Geral da República, alguns deles foram anunciados publicamente pela própria PGR. O Estado, portanto, está engajado, sobretudo, em atacar primeiro estes valores que são bastante avultados e que fazem falta. Não houve aqui um tratamento ao erário público. Não houve aqui da parte do Executivo um tratamento diferenciado, na medida em que algumas pessoas que estiveram envolvidas em determinados atos estão a contas com a Justiça, e pessoas que usaram os dinheiros públicos para fazer determinados investimentos estão livres de qualquer acusação, de qualquer processo judicial? É que não sei se estão. Não sei se estão, não posso dizer se sim ou não. Daquilo que chegou à mesa do Sr. Presidente? Eu estou a dizer que não sei se estão livres. Quando o assunto é tratado a nível do Ministério Público, só isso já significa dizer que não está livre. Eu queria só colocar a mais uma única questão. Diferença que existe é que uns são arguidos, outros não são arguidos, não é? Portanto, a justiça é assim, tem N fases, não é? E há situações em que os casos morrem logo na primeira fase, não passam à segunda etapa, a condição de arguidos, e há outros que passam por esta fase e chegam mesmo a tribunal. Quando definiu essa estratégia de combate à corrupção, já agora que o Sr. Presidente voltou ao tema... Eu só estou a responder às suas perguntas. Ok. O Sr. Presidente, por acaso, definiu alguns aliados? Teve que definir alguns aliados, algumas pessoas que intencionalmente teria isolado de tudo o resto? Não, eu não posso escolher a dedo quem devem ser os meus aliados. Portanto, o que eu dizia há bocado, o papel nesta matéria, o papel do Presidente da República é definir o rumo. O rumo é este. Todos aqueles angolanos de boa vontade que entendem que esta luta contra a corrupção é algo nobre, todos aqueles que assim o entenderem, são esses os meus aliados. Esses é que são os meus aliados, quer estejam no Executivo ou fora do Executivo. Há uma crítica muito viva e muito feita a nível das redes sociais, é de que o Sr. Presidente defende, por exemplo, o engenheiro Manuel Vicente. Não, as pessoas dizem isso apenas pelo simples facto de Angola ter feito aquele braço de ferro com Portugal, justamente, bom, a pessoa implicada, por sinal, era ele. Creio que não tem outras razões para pensar desta forma. Acredito que seja apenas por esta razão. E as declarações do Sr. Ministro das Relações Exteriores em Paris, dando como dado adquirido que a justiça angolana vai, digamos, arquivar o processo contra o engenheiro Manuel Vicente?
A justiça angolana, quem tem que falar pela justiça são os órgãos de justiça. Mas falou um auxiliar do titular do Poder Executivo. Está bem, eu repito, quem tem que falar pela justiça, nesse caso, são os próprios órgãos de justiça. Não ouvi nada do Ministério Público. Mas isso não belisca a própria imagem do titular do Poder Executivo quando um dos seus auxiliares... Não, de forma nenhuma. Não belisca. Há de beliscar porquê? De forma nenhuma. Porque está um elemento, uma entidade, um auxiliar do titular do Poder Executivo eventualmente, a retirar a competência aos órgãos judiciais. Não, a Justiça Portuguesa remeteu o processo para Angola, para a sua congênere angolana, e o assunto está a este nível. Portanto, qual será o desfecho? Ninguém sabe, nem eu próprio sei. Sr. Presidente, vamos voltar à situação económica do país. A Angola pediu um programa de assistência ao FMI. O Sr. Presidente acha que no atual contexto do país essa assistência é viável? Também na agenda de reformas do FMI prevê-se o corte dos subsídios de combustíveis. O Sr. Presidente não acha que isto pode agravar a vida social das populações? A assistência prestada pelo Fundo Monetário Internacional de Angola não só é viável, como eu reputo de benéfica. É benéfica na medida em que nós conseguimos financiamentos em condições muito boas. Portanto, que não conseguiríamos com qualquer outro credor. Os nossos habituais credores, e isso não é segredo para ninguém, é verdade que puseram aqui muito dinheiro, mas a troco de quê? De carregamentos de petróleo. E, regra geral, os Estados não funcionam assim, mesmo aqueles que têm petróleo. Mas, na altura, foram as condições em que conseguimos negociar. Hoje temos essa abertura, o acesso aos eurobonds, a facilidade financeira conseguida com o FMI, a facilidade financeira que está sendo negociada, está quase a ser concluída, quase a ser fechada com o Banco Mundial. Portanto, nós só vemos vantagens nisso, não temos nenhum receio. É evidente que a política dos subsídios gradualmente deve ir sendo alterada até a medida do razoável. Portanto, o preço do combustível no nosso país, mesmo sendo importado, Angola não produz praticamente produtos refinados, mas o preço a que chega ao consumidor ainda está abaixo de muitos países daqui do nosso continente e mesmo do mundo. Sr. Presidente, ainda continuando a falar sobre economia, muito recentemente foi anunciada a construção de várias refinarias. Será desta vez que Angola deixará de ter, de facto, problemas com combustível? Acreditamos que sim, nós estamos determinados, porque de facto é inaceitável que o segundo maior produtor de crudo nesta parte subsaariana do continente africano não tenha uma refinaria em condições. Esta de Luanda, bom, daqui a uns tempos vai ser uma refinaria, embora continuando a produzir pouco para as nossas necessidades, mas já vai ser uma refinaria. Portanto, está a sofrer uma importante intervenção, mas de resto é caso para se dizer que nós não temos refinaria. Então precisamos ter. Há pessoas que não acreditam que Angola não tem refinaria. O Sr. Presidente está bastante otimista relativamente às medidas que o seu Executivo tem tomado, aliás, porque até encabeça estas medidas. A questão que eu coloco é que milagre é que vai acontecer, por exemplo, em relação à diversificação da economia, quando o Sr. Presidente ou o seu Executivo canaliza 1% do OGE para a agricultura. Bom, nós temos prestado muita atenção à agricultura familiar, porque quem vai produzir
não é o Ministério da Agricultura. Quem vai produzir são os camponeses, em primeiro lugar, daí o Executivo estar empenhado em dar um grande apoio à agricultura familiar e os empresários virados para esta área. E no que diz respeito aos empresários virados para esta área, o capital que eles vão utilizar nas suas unidades de produção, nas suas fazendas, não consta de hoje. Eles têm que recorrer à banca comercial. Portanto, toda a atenção que o Estado deve prestar à agricultura deve ser virada, sobretudo, à agricultura familiar. Com 1% do Orçamento Geral do Estado. Foi o possível, mas mesmo assim nós temos feito um grande trabalho a favor do aumento da produção de bens de consumo em Angola. O Sr. Presidente não acha estranho que se faça uma maior cabimentação a nível do seu cordão de segurança, mais para o seu cordão de segurança do que aquilo que se investe para o setor agrícola, por exemplo? Não entendo, pode repetir. Não, eu questiono relativamente ao valor que é cabimentado a nível do Orçamento Geral do Estado para a Casa de Segurança do Sr. Presidente e o valor que é aplicado ao setor agrícola, por exemplo. Não é verdade o que está a dizer. Não me venha dizer que a Casa de Segurança consome mais verbas do Orçamento Geral do Estado que o setor agrícola. Isso não pode ser verdade. Agora, que a segurança nacional é importante, e quando falo em Casa de Segurança, espero que não entenda que a Casa de Segurança existe só para proteção física do Presidente da República. Não é isso. Tem a ver com a segurança do país. Portanto, é assim que atende o Ministério da Defesa, a Força Armada, o Ministério do Interior, a Polícia. Não estão todos esses a defender um cidadão, que é o Presidente da República. Presidente, já que estamos a falar do setor agrícola, como é que pensa resolver o velho problema do escoamento de produtos? Há produção interna, mas grande parte desta produção não chega aos grandes centros urbanos. Olha, parte da solução vem com o plano que foi anunciado ontem. O plano que foi anunciado ontem, aliás, eu destaquei na minha intervenção, quando, ao citar que ele se destinava à educação, saúde, água, energia, vias secundárias e terciárias, eu fiz questão de salientar, sobretudo, aquelas vias que vão facilitar o escoamento da produção agrícola do campo para as cidades. Vai haver novos traçados? Vai haver novos traçados a nível do setor rodoviário? Eu acho que